Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Luiz Picelli. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Bem-vindos, bem-vindos. Eu sou a Ludmere Picelli. Então vamos iniciar a noite hoje, essa jornada semanal, com uma frase do Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida, uma vida nova, no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, nesta página, corre por conta nossa. Assim, o tema de hoje é bastante importante para fazermos uma boa reflexão e dirigirmos nossa vida num patamar melhor. A nossa amiga palestrante é professora, doutora em genética lá da universidade. Acredito que já deva estar aposentada junto comigo. É também palestrante e pesquisadora da doutrina espírita há muitos anos, envolvida no amor e na caridade espiritual como uma grandiosa mulher. O tema proposto por ela para as reflexões desta noite significa bastante reflexão da nossa parte. Ovelhas sem pastor. Será que estamos nesse rebanho? Boa pergunta, não é? Vamos então, chamando aqui, recebamos com alegria minha querida amiga para proferir a palestra de hoje, Carmen Rocha. Muito obrigada, minha amiga. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estarmos de volta nessa casa abençoada, ainda mais sendo recebidas assim com esse carinho todo, né? As colegas de trabalho é assim mesmo, né? Vão ser eternamente, as duas aposentadas vão ser eternamente colegas de trabalho, né? É isso mesmo. Nós trouxemos um assunto hoje que consideramos importante para fazermos algumas reflexões, né? Nós temos, em muitos momentos, encontrado pessoas com grandes processos de perturbação, tanto na vida física, emocional, quanto na vida espiritual. E muitas dessas pessoas estão atravessando essas crises porque ainda não se encontraram, não conseguiram ainda fazer a sua vinculação com Jesus. Não encontraram, talvez, a igreja certa, onde elas se sentiriam mais integradas, ou por não perceber ainda a grandeza da lição de Jesus. Temos, inclusive, muitas pessoas que estão se debatendo até hoje no materialismo. São, enfim, muitas as causas que levam as pessoas a terem as suas crises religiosas, né? Mas nós vamos fazer uma reflexão, eu estou trazendo para vocês aqui uma reflexão, estou falando para espíritas, né? Então eu estou considerando que todos que estão aqui já fizeram a sua escolha, já se integraram na doutrina espírita e já estão participando dessa casa abençoada, né? Assistindo às palestras, participando das atividades de estudo, das atividades assistenciais, enfim, estão envolvidos com essa casa, né? E por isso a gente faz uma pergunta que é mais provocativa do que outra coisa, né? Será que nós somos ovelhas sem pastor? Né? Aí vocês poderiam me perguntar, mas que pergunta? Imagina, não é? Mas eu acho que a gente precisa fazer algumas reflexões para ver se a gente consegue aprofundar um pouco mais essa nossa vinculação com Jesus, né? A nossa transformação, a nossa conversão ao cristianismo. De onde que eu tirei essa conversa de ovelha sem pastor?
Isso está num momento muito bonito da vida de Jesus, retratada por Mateus, no capítulo 9 e capítulo 10. Mateus conta a seguinte passagem. E Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas sem pastor. Vocês se lembram nas passagens do Evangelho? Em muitos momentos, Jesus falava às multidões, não é? Muitos dos ensinamentos Jesus deu diretamente aos apóstolos dele, aos discípulos dele, mas a grande maioria dos ensinamentos ele deu em sermões para uma grande quantidade de pessoas. E essas multidões seguiam Jesus, tinham interesse em conhecer o que ele trazia de ensinamentos, tinham atração pelas coisas que ele falava, percebiam a verdade que havia dentro destas palavras e percebiam que Jesus, de fato, oferecia um caminho para uma vida melhor, um caminho para a vida eterna, né, para o reino dos céus, como já dizia João antes de Jesus, que todos deveriam se arrepender dos seus erros e buscar serem melhores para que pudessem ganhar o reino dos céus, não é? E essas multidões que Jesus muitas vezes ensinava e em outras tantas curava, essa relação próxima que Jesus tinha com todas essas pessoas, Jesus tinha por elas uma grande compaixão, porque todas elas estavam em processo de grande sofrimento, seja pela busca de uma orientação, seja pela cura de alguma enfermidade. E aí, na sequência dessa passagem de Mateus, ele diz assim: então Jesus, chamando os 12 apóstolos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, né, espíritos perturbadores, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Portanto, Jesus falou: ide às ovelhas perdidas e pregai, dizendo que é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e dai de graça o que de graça recebestes. O que eles receberam naquele momento? O dom de curar, o dom de tirar os obsessores, o dom de atender às enfermidades e aos sofrimentos daquelas pessoas, não é? Então, essa mediunidade que eles receberam naquele momento de Jesus, era um dom que eles estavam recebendo de graça, assim como qualquer um de nós que é médium. Todos nós somos médiuns. Todos. Kardec diz isso muito claramente no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns, mais ou menos ostensivos, mais ou menos desenvolvidos, mas todos nós temos um pezinho no contato e na comunicação com a espiritualidade. Todos nós conseguimos, por exemplo, em pensamento, nos comunicarmos com o nosso anjo da guarda. Senão, qual seria o motivo de termos um anjo da guarda? Não é? Seria o quê? Um guarda-costas? Aí não dá, né? O que ele é? Um conselheiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos orientando, nos aconselhando, nos ajudando, não é? Isso se a gente presta atenção no que ele está falando, né? E ouve, né? Porque nós temos que ter ouvidos de ouvir, né? Senão não adianta ter um anjo da guarda, né? A gente capacidade tem, precisa ter a intenção de conversar com ele, de nos colocarmos na sintonia com ele e conversarmos com ele, né? E aí eu pergunto, então, vamos seguir na nossa pergunta, né? Nós somos ovelhas sem pastor? O que Jesus estava definindo como ovelha sem pastor?
As pessoas que estavam cansadas e desgarradas, né? Então vamos fazer uma retrospectiva na nossa vida. Vamos olhar para os nossos sentimentos e as nossas ansiedades e as nossas buscas, quando buscamos a fé, a religiosidade, a espiritualidade na doutrina espírita. Nós estamos cansados? Nós estamos esgotados sob o peso dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, dos nossos problemas? Estamos? Hoje em dia, uma das coisas mais comuns de você ouvir as pessoas se queixarem é de cansaço. Vocês já repararam isso? É muito geral isso. Não é à toa que um dos efeitos colaterais, né, uma das sequelas do Covid, era a fadiga. Pessoas que tiveram Covid ficaram uma temporada sentindo uma canseira danada, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai melhorando, não é verdade? A gente vai melhorando. Mas não é só o Covid que deixa as pessoas cansadas. Nós estamos numa fase, numa época, em que muitas pessoas estão muito cansadas, de verdade, muito esgotadas. E aí a gente pergunta, que cansaço é esse? Por que nós estamos cansados? E muitas vezes nós vamos atropelando um dia atrás do outro e não nos damos conta de que, de repente, o nosso cansaço pode até ter tratamento. A gente acha assim, eu acho que eu ando meio mole, eu acho que eu ando meio sem exercício, por isso que eu ando meio fracão, por isso que eu estou meio cansadão, né? Ou então a gente diz assim, eu acho que eu já passei dos 30 ou dos 50, né? Eu estou um bocadinho cansado por causa da idade, não é mesmo? Mas a gente precisa ter um pouco mais de atenção para esse nosso cansaço, porque para nós termos uma disposição para realizar as obras que precisamos, para enfrentar os momentos difíceis da transição planetária, nós temos que estar fortes, nós temos que estar vigorosos. E esse cansaço precisa ser compreendido e tratado para nós estarmos melhores e mais prontos para essa tarefa que a vida nos pede, não é? E aí? Será que os problemas estão muito maiores agora e estão nos deixando esgotados? Ou nós que estamos mais cansados organicamente? Estamos menos resilientes, menos resistentes aos problemas? Existem muitas causas que podem justificar, inclusive, organicamente, esse cansaço. Existem muitos estudos sendo feitos atualmente, tentando entender as causas desse cansaço, que são muito variadas e complexas. Não é muito simples a gente chegar à conclusão do que é que está causando a diminuição da nossa vitalidade. Mas é bom a gente pensar um pouquinho, até para que cada um possa, de repente, localizar algum fator que possa ser modificado, que possa melhorar esse estado de cansaço, não é? Para daí a gente chegar à conclusão que não somos aqueles cansados da passagem de Jesus, né? Não somos aquelas criaturas cansadas sem rumo, sem pastor, mas estamos cansados, precisando de uma ajuda, né? Também, que também vem de Jesus, né? Vem de todos os recursos que nós temos e também vem de Jesus. Existem causas orgânicas para esse cansaço, e hoje em dia a gente está descobrindo cada vez mais, a ciência tem descoberto, muitas e muitas causas que são às vezes até simples de resolver, mas que levam a um desgaste da energia das pessoas. E aí levam ao que a gente chama de doenças de estilo de vida. Hoje em dia está muito comum de se falar isso, doenças do estilo de vida. Porque são doenças que dependem de uma série de fatores do nosso dia a dia, que vão desde a alimentação até a maneira do estilo de vida que nós temos, a rotina que nós temos no nosso dia,
as atividades físicas que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? O sono, a qualidade do nosso sono. E uma coisa importantíssima, que é o tempo que nós dedicamos os orientais chamam de ao silêncio. Mas, na verdade, é a meditação e a oração. São momentos em que nós ficamos no silêncio, nos focando em nós mesmos, nos percebendo, nos escutando e, de preferência, orando. Não é? Quando nós falamos em alimentação, nós falamos assim, alimentação saudável é uma coisa tão vaga. Como é que eu vou dizer que a minha alimentação não é saudável? Né? Eu acho que a minha alimentação é saudável. O que eu vou saber, o que pode ser dito para dizer se a minha alimentação é saudável ou não? E a gente tem uma listinha de 5 itens que pode fazer a gente prestar um pouco mais de atenção na qualidade da nossa alimentação, que pode estar sendo a causa do nosso cansaço. Por exemplo, os industrializados e os refrigerantes. Os alimentos industrializados, eles contêm muitas substâncias químicas e algumas dessas substâncias são conservantes que interferem na qualidade do nosso metabolismo. Atrapalham o funcionamento da máquina orgânica do nosso organismo. E atacam também uma coisa que a gente está descobrindo agora de 15 anos para cá, mas nos últimos 5 anos, então, é que a coisa explodiu de conhecimentos, que é a qualidade do nosso intestino. No nosso intestino, nós temos bactérias boas, que fazem uma maravilha pela nossa saúde. A gente não imaginava, até 10 anos atrás, que o intestino fosse tão importante. Era muito comum a gente dizer assim, qual é o teu órgão mais importante no teu organismo? Ah, meu cérebro, meu coração, meu pulmão, não é? Gente, o nosso intestino está sendo chamado de segundo cérebro. Porque ele tem tantas funções que a gente não sabia, que é impressionante. O nosso intestino, ele tem uma porção de funções além de absorver os nutrientes que vêm do alimento que nós ingerimos. Ele faz mais coisas, ele produz, as células do intestino produzem neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, que a gente diz que é o hormônio da felicidade. 80% da nossa serotonina é produzida pelas células do intestino e não pelo cérebro. Nós temos neurônios no intestino. Olha que coisa incrível. Né? Então, nós temos no nosso intestino uma porção de bactérias muito boas, que a gente chama de flora intestinal ou microbiota, que produzem vitaminas para nós, produzem aminoácidos, produzem enzimas, produzem uma série de substâncias importantes para ajudar o nosso organismo inteiro. Porque as células do intestino absorvem daí toda essa beleza de produtos que essas bactérias produziram. E essas belezas todas vão cair na corrente sanguínea e vão alimentar as células do nosso corpo todo. Então, a gente já sabe hoje, por exemplo, que se as nossas bactérias do bem no intestino começam a morrer, ou porque nós estamos consumindo alimentos industrializados que têm conservantes que matam as bactérias, ou porque nós tomamos um antibiótico porque precisamos por conta de algum tratamento, né? Foi bom para o tratamento, mas o efeito colateral foi matar algumas bactérias, um bom tanto de bactérias do nosso intestino. O que vai acontecer? Vai faltar esses nutrientes, essas bactérias precisam se multiplicar novamente. E o que faz essas bactérias se multiplicarem? Alimentos ricos em fibras, verduras, legumes, frutas. Esses alimentos a gente precisa consumir para manter as nossas bactérias do intestino funcionando bem, produzindo tudo que nós precisamos para a gente ter saúde. Então, a gente diz que seria bom que nós usássemos o mínimo possível de produtos industrializados e comêssemos comida mesmo, comida.
né, que a gente chama de comida de verdade, né? Arroz, feijão, salada, refogado, comer uma fruta, né? E tomar, se quiser tomar alguma coisa, tomar um suco de fruta em vez de um refrigerante, né? Coisas desse tipo ajudam o organismo a desenvolver bem as funções dele, né? A diminuir também leites e derivados, né? Diminuir para não tomar tanto produto lácteo, né? Comer tanto queijo, né? Tomar tanto iogurte. Se bem que o iogurte ainda é melhor que o leite, porque ele é fermentado. E os produtos fermentados são bons para a saúde, né? Porque todos os alimentos que matam as bactérias do intestino provocam, então, uma série de disfunções que podem levar a mais de 50 doenças. Já conhecemos hoje mais de 50 doenças que são causadas por causa do desequilíbrio do nosso intestino, das bactérias do nosso intestino. Quando que a gente podia imaginar uma coisa dessa? E aí, se a gente tem uma doença dessa, olha, diabetes, Alzheimer, Parkinson, problemas de depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade, todas as doenças autoimunes, e hoje a gente tem uma quantidade enorme de doenças autoimunes, né? Todas elas têm uma origem lá naquele problema do nosso intestino. Quando que a gente imagina que a nossa alimentação possa ser tão importante para garantir a nossa saúde? Não é verdade? A primeira coisa que acontece quando não está muito funcionando bem o nosso metabolismo é a gente se sentir cansado. Então, o cansaço, às vezes, é um alerta para a gente dar uma olhada no que nós estamos fazendo com a nossa alimentação, né? Porque, às vezes, a vida moderna, muita atividade, muito compromisso, o que a gente faz? A gente come de forma, né, simplificada, às vezes substitui um almoço por um sanduíche, né? Às vezes a gente prefere uma comida que já está pronta, fica mais fácil, não é? Que já está industrializada. Então, se isso é uma coisa esporádica, tudo bem. Mas se isso vai ficando muito comum, vai faltando para o nosso organismo tudo que é natural, que precisa manter a nossa vida, que precisa manter a nossa saúde. E aí o cansaço aparece como um primeiro sinal de alguma coisa que daqui a algum tempo vai aparecer como uma doença, né? Outra coisa importantíssima que a gente precisa prestar atenção é nas atividades físicas, né? A gente precisa de atividade, não só de exercício na academia, atividade mesmo, atividade física, né? Caminharmos, não termos preguiça de andar, fazermos bastante atividades para movimentar o nosso corpo, né? Que fazem muito bem para a nossa saúde e nos dão disposição também, porque provocam a produção de substâncias no nosso organismo que são favoráveis para o nosso bem-estar, né? Como as endorfinas, por exemplo, né? Quando a gente faz um exercício, por mais cansado que a gente fique, depois a gente se sente bem, né? Esse bem-estar é uma forma de nós irmos nutrindo o nosso corpo com o exercício. Existem já pesquisas mostrando que para qualquer tipo de doença que se tenha, quem faz exercício físico tem muito mais chance de curar mais rapidamente, de fazer um tratamento com mais sucesso, com menos tempo, do que uma pessoa que não faz exercício físico, né? Então, o exercício é realmente importante para a saúde. O sono, então, nem se diga. A gente precisa ter hora para dormir, hora para acordar, e de preferência dormir no escuro, porque nós temos um hormônio do sono importantíssimo, que é a melatonina, que é produzida pela nossa glândula pineal, que é a mesma glândula responsável pela nossa mediunidade, que é uma bichinha danada, pequenininha demais e importante demais, né? E a melatonina que ela produz é que regula o nosso sono, né? Então, a gente precisa dormir no escuro para o organismo produzir, para a pineal produzir a melatonina para a gente ter um sono de qualidade. Então, o sono é uma coisa importante, a gente não deve ficar vendo televisão até muito tarde,
E muito menos vendo programas que às vezes nos tiram assim do equilíbrio antes de dormir. Porque a gente precisa se preparar para dormir. Qual a melhor preparação para dormir? A oração. Então, uma hora boa para a gente fazer aquele silêncio e aquela meditação e aquela oração é quando a gente está se preparando para dormir. Porque aí a gente vai silenciando da nossa mente todas as impressões que aconteceram durante o dia e vamos acomodando a nossa mente, vamos entrando numa boa sintonia e aí fazemos a nossa oração. E aí, com isso, nós garantimos uma afinidade, uma sintonia com espíritos bons que vão proteger o nosso sono, que vão nos ajudar enquanto o nosso corpo repousa, para nós irmos fazer um passeio pelo plano espiritual e gastarmos algumas horas aprendendo, escutando palestras ou participando de atividades assistenciais na espiritualidade, como aparece nos livros de André Luiz, tão lindos, né? Quanta história bonita de pessoas que adormecem e vão daí, durante a noite, participar daquelas visitas que o grupo lá de Nosso Lar está fazendo em determinados locais, socorrendo espíritos necessitados, né, desorientados, sofredores. Não é? Então, o nosso sono é muito importante. Para nós que somos médios, então, é muito importante a gente ter esse período de recuperação durante o sono, para que espiritualmente de manhã a gente esteja bem disposto, porque foi uma noite boa e o nosso corpo, protegido pela espiritualidade, não teve nenhuma perturbação no seu repouso e a gente acorda bem. Né? Então, isso é uma coisa bem importante. E com relação às orações, cada vez a gente tem mais pesquisas mostrando o valor da oração, tanto para a nossa vida emocional, quanto para a nossa vida espiritual. E a vida física se beneficia também. Nós já sabemos, por exemplo, que uma pessoa que está internada, se tem pessoas orando por ela, a capacidade de recuperação dela é muito mais rápida do que a daquelas pessoas que não têm alguém orando por elas. A oração tem poder verdadeiro. E uma coisa bonita que eu vi outro dia, um neurocientista contando numa entrevista, é que ele participa de um grupo que faz estudos e vê que áreas do cérebro são irrigadas, são desenvolvidas em determinados momentos por ação de algumas atividades. Então, quando ele pede para a pessoa que está lá no tomógrafo, fazendo a tomografia, e fala para essa pessoa ler um texto e põe para a pessoa ler, tem uma área do cérebro que é responsável pela leitura, que vai ficar toda irrigada de sangue, né? Fica toda ativada. Isso é muito lindo de ver. Então, quando a pessoa ouve uma música, tem uma outra área do cérebro que é ativada. E quando a pessoa faz a oração, tem o lobo pré-frontal, que é o lobo responsável pela tomada de decisões no cérebro. Olha que interessante. Ela é ativada com a oração. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja. A pessoa entra no processo de oração, imediatamente o lobo pré-frontal é inundado de sangue para ativação daquelas células todas. É uma coisa maravilhosa. E é uma região tão importante, porque é responsável pelos nossos processos de decisão. Imagina que beleza. Você está para fazer uma determinada atividade que precisa muita concentração e muito bom senso para tomar decisões, né? Por exemplo, uma prova. Você tem que decidir qual é a resposta certa. Você tem que decidir qual o caminho do raciocínio que você vai tomar para conseguir responder aquela questão. Olha só, nada melhor que uma oração para te preparar para aquela prova. Né? Isso é orgânico. Isso é orgânico. Então, cada vez mais a gente entende que o orgânico, o emocional e o espiritual estão todos misturados. Não dá para a gente separar em departamentos.
Nós não somos um espírito que tem um corpo. Nós somos um conjunto, né? Nessa encarnação, enquanto estamos encarnados, o nosso corpo está muito, muito, muito ligado através do nosso perispírito ao nosso espírito. Então nós somos um conjunto. Tudo que afeta o nosso emocional, afeta o nosso orgânico e afeta o nosso espiritual. Então a gente precisa ter mais atenção, porque algumas coisas que às vezes a gente passa batido são importantes. E podem causar um desequilíbrio que pode nos enfraquecer. Né? Enfraquecer a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa determinação, a nossa fé. Não é? A gente costuma dizer que a gente precisa de ter força de vontade, precisa ter fé, mas como é que a gente faz isso? Não é? E os nossos problemas emocionais? Nossa, os nossos problemas emocionais interferem muito na nossa disposição. Quando você está com a cabeça quente, com um problema que tem que ser resolvido, você tem cabeça para ter disposição para fazer muita atividade? Diminui a nossa capacidade de atividades. A gente fica, às vezes, muito cansado. E a gente diz assim, olha, o meu cansaço mental hoje está me deixando esgotado. Você passou o dia inteiro sentado, não fez nada de exercício para dizer que está cansado. Mas está. Por quê? Porque o teu emocional trabalhou tanto para tentar solucionar um problema, que você está esgotado, está cansado, de verdade. Né? Esse cansaço emocional a gente tem que ter cuidado, porque ele causa a produção de uma substância que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, que faz muito mal para a saúde. O cortisol, ele é produzido em condições normais para entrar naquele esquema do funcionamento normal do organismo. Mas quando você está num processo de estresse, ele é produzido no excesso, e esse excesso provoca uma série de problemas, de desequilíbrios nas nossas funções. Ele faz uma sobrecarga no nosso cérebro, ele rouba a glicose do nosso cérebro, que é a matéria-prima para os nossos neurônios trabalharem. Ele prejudica os batimentos cardíacos. Ele atrapalha o nosso funcionamento orgânico, né? Esse estresse através do cortisol. Nós temos hoje em dia, já sabemos, de uns 10 anos para cá, mas a coisa está cada dia mais evidências científicas, mostrando que determinados sofrimentos emocionais podem até fazer silenciamento de genes. A gente tem genes que param de funcionar porque nós passamos por um trauma emocional. Tem muitas doenças que a gente já sabe que são psicossomáticas. Né? É um sofrimento psíquico, emocional, que provoca uma doença física. O câncer, por exemplo, tem muitos cânceres que a gente consegue fazer a relação. Depois de alguns anos de um grande sofrimento emocional, aquela pessoa ficou com aquele câncer, começou a desenvolver aquele câncer. Então, é uma doença que foi causada inicialmente pelo processo emocional, mas que atacou o organismo físico. Né? Atacou o organismo físico. Por quê? Uma das coisas é porque mexeu no funcionamento de genes. É uma coisa assim que muito surpreendente para quem é da ciência. Né? Eu sou geneticista há quase 50 anos. E para mim foi um susto quando eu comecei a ler os trabalhos mostrando que os genes podem ser ligados e desligados por problemas emocionais. Né? Então, a gente vê como a gente é um ser muito complexo, que tem um funcionamento magnífico, maravilhoso, mas tudo precisa estar no equilíbrio para funcionar direitinho. Então, os problemas emocionais, eles são extremamente difíceis para nós.
E nós precisamos procurar, com muita determinação, diminuir as situações de estresse, diminuir os sofrimentos na medida que a gente puder, para a gente poder aliviar um pouco o peso disso sobre o nosso próprio organismo, né? E aí, nesse quesito, a oração e a meditação é um fator anti-estresse maravilhoso, está mais do que comprovado. Se você fica em meditação ou em oração durante 15 minutos, você consegue fazer mudança até de pressão arterial. Pessoa que é hipertensa consegue até baixar aquele pico de pressão alta por conta da meditação e da oração. Então, são recursos que a gente pode usar. Um dia que está muito difícil, o dia que está muito complicado, você faz uma pausa de 5 minutos e faz um respiro. É importante. Muitas vezes, olha, a minha atividade é professora, né? Professora e pesquisadora na universidade. Mas nessa tarefa tem momentos difíceis que as pessoas não imaginam, né? Às vezes a gente tinha uma reunião de departamento para tomar decisões importantes sobre o funcionamento do departamento. E aí tinha discussões políticas de universidade, dentro do departamento. Era uma pessoa que pensava diferente da outra e havia um embate daquelas ideias. Essas reuniões, às vezes, eram extremamente prejudiciais para a gente. A gente saía da reunião cansado daquele bate-boca, daquela discussão e não chegava nunca a um acordo. A coisa estava complicada, né? Quando tem várias pessoas com opiniões diferentes, vocês sabem. Isso é em toda parte, em qualquer profissão, em qualquer grupo de pessoas. Quando há divergência de opiniões, às vezes cria-se uma situação difícil para você enfrentar emocionalmente. O que eu fazia quando o negócio ficava muito difícil? Que aí começa a dar vontade de pular no pescoço do colega. Aí eu dava um pulinho no banheiro. O que eu fazia? Ficava 5 minutos no banheiro em oração. Com isso, eu esvaziava um pouco aquela ansiedade, aquela agonia. Eu baixava aquele fogo que estava fervendo dentro de mim. Acomodava um pouco, amainava um pouco, né? Voltava para a reunião com mais condição de raciocínio, mais condição de argumentação, mais condição de conversar, né? Então, a oração é maravilhosa, não tem, é um remédio para todas as horas, né? E faz um efeito orgânico, você sente na hora, que é um efeito que você consegue, né? E as causas espirituais? Aí é um departamento que a gente conhece bem, né? As causas espirituais do nosso cansaço. Oh, meu Deus! Quantos, né, problemas? A primeira coisa que a gente pensa é nos obsessores, né? Os perturbadores, que não dão sossego, que às vezes nos perturbam, que às vezes trazem energias negativas, né? Você estava bem assim, de repente chega uma criatura dessa, se aproxima de você e você começa a se sentir mal. Ai, que peso, né? Por quê? Porque esse espírito trouxe um fluido muito pesado, né? E esses fluidos, de perispírito para perispírito, você absorve, você sente, né? E aí você sente aquele peso, que na verdade é o peso que ele também está sentindo, né? É porque ele está em sofrimento, né? E essa aproximação desse espírito perturbado perturba o nosso equilíbrio, né? O nosso equilíbrio vibratório, o nosso equilíbrio fluídico. E isso imediatamente já responde do nosso perispírito sobre o corpo físico também. Imediatamente, né? E aí a gente tem também outros problemas espirituais que podem causar para nós um desequilíbrio, um cansaço. Por exemplo, a mediunidade, quando está em estado de perturbação. Quer ver uma fonte de problema? É a pessoa que é médium e está um tempão sem exercer a mediunidade.
a gente precisa estar em atividade, né? De uma forma ou de outra, alguma atividade mediúnica a gente precisa ter para que a gente possa ir usando o ectoplasma que nós produzimos por conta da mediunidade, para não adoecer. Porque aí a gente mantém, né? A gente diz assim, todo mundo que fica parado enferruja, não é? Na mediunidade também. Na mediunidade também. Existem problemas também, e a gente daí precisa dar um cuidado especial, para problemas religiosos, né? Problemas espirituais por questões religiosas. Por exemplo, nós podemos estar num momento tão atormentado na nossa vida física, né? Na nossa vida encarnada, a gente está com tanta atividade, que a gente não tem tempo para as coisas espirituais, né? A gente não tem tempo de ir ao centro, a gente tem que parar de fazer aquele grupo de estudo que a gente participava, a gente não está podendo participar mais daquela atividade assistencial, porque o tempo está muito curto. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante, a gente passa muito por isso, né? Em determinados momentos o tempo fica tão curto que a gente abre mão do quê? A gente abre mão do espiritual. E isso é uma coisa difícil, né? Porque isso vai trazer uma consequência para a gente. Você pode, por algum tempo, por exemplo, você está com um dia tão cheio, que você não pode hoje dormir 8 horas essa noite. Você precisa ficar até mais tarde fazendo aquele relatório, ou fazendo aquele trabalho. Tudo bem você ficar 1 noite, 2 noites, dormindo 2 horas por noite. Tudo bem, porque você precisa atender aquela urgência da tua vida profissional. Mas você não pode fazer isso todo dia. Nem muito tempo seguido. Porque começa a dar problema de saúde. Não é? Do mesmo jeito, as atividades espirituais são essenciais para a nossa saúde espiritual. Se a gente precisa, por algum tempo, fazer o sacrifício de algumas horas de trabalho espiritual, isso não pode ser por muito tempo. Porque a gente tem que reconhecer que o espiritual faz diferença na nossa vida, né? E isso é uma questão que pode nos levar à condição de estarmos desgarrados. Que Jesus disse, cansados e desgarrados. O que é o desgarrado? É aquela ovelha que se perdeu. Ela saiu do rebanho e está perdida. Ela não sabe onde é que está indo o rebanho. Então, ela, de fato, está desgarrada do rebanho. Está perdida. Se alguém não fizer, se o pastor não for lá trazer ela de volta para o rebanho, ela vai se perder e vai morrer. Não é? O que nós podemos dizer que estamos desgarrados? Quando nós vamos nos afastando das atividades, do centro, e vamos cedendo por conta da história do tempo, e daqui a pouco a gente praticamente não está tendo atividade no centro. O que vai acontecer? Nós somos uma brasa que foi tirada da fogueira. O que acontece com a brasa que se tira da fogueira? Depois de algum tempo, não tem a fogueira alimentando ela, o que vai acontecer? Essa brasa vai virar carvão, vai apagar. Não é? Na medida que nós nos afastamos do nosso grupo religioso, nós deixamos de nos alimentar, inclusive, de energias, de vibrações, que são importantes. A amizade que nos une, o afeto que nos une, porque nós nos conhecemos, porque trabalhamos juntos, porque em alguns momentos difíceis já tivemos, inclusive, o apoio dos amigos da Casa Espírita. Isso faz com que a gente tenha um sentido. É uma família espiritual, que alimenta a nossa vida, que alimenta a nossa alma. Assim como as relações saudáveis de amor que nós temos com os nossos parentes. Assim como as amizades e as relações de afeto que nós temos com os nossos amigos. Nós somos seres sociais, nós precisamos dessa convivência para nos alimentarmos. E nós estamos atravessando o final do período de transição, da transição planetária, que é uma fase em que as trevas estão fazendo do impossível
para impedir que o nosso planeta vá para a regeneração. Então, o que a gente mais tem nesse mundo é espíritos perturbados transitando em torno de nós. No ambiente de trabalho, na rua, no banco, na nossa casa, em todo lugar. Então, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se fortalecer e a gente precisa se proteger. Onde é que a gente vai conseguir isso? No banco? No escritório? Não é, na casa espírita. Então, aqui é que a gente vem tomar um passe, vem escutar uma palestra, vem participar de um grupo de estudo, vem participar de uma atividade social da casa, né? Trabalhar em prol do próximo, fazer um pouco de caridade. Isso vai fortalecendo a gente, dando méritos para a gente. Uma vez, um espírito que estava dando uma orientação para uma pessoa do nosso grupo, de repente ele virou para nós assim e perguntou assim: vocês sabem o que é mérito? Sabem o que é mérito? Como é que a gente sabe o mérito de uma pessoa? Vocês pensam que espírito sabe tudo, né? Não, às vezes ele não sabe tudo. Ele não nos conhece, mas ele nos enxerga. O que ele enxerga em nós que diz que nós somos pessoas boas, que têm méritos, que fazemos coisas boas, que nos dedicamos, que somos caridosos, que estamos procurando nos tornarmos pessoas melhores? Quando que ele sabe que isso está acontecendo? Pelas companhias que estão em volta de nós. Essa é a resposta. Quando a gente está bem acompanhado, é porque a gente está numa boa sintonia. Você está numa boa sintonia, quais os espíritos que são atraídos pelos seus pensamentos? Espíritos bons. Não é? Se você está negativando, está deixando com que aquelas notícias de coisas ruins que estão acontecendo vão contaminando a sua mente, você começa a vibrar negativamente. Existe uma sombra em torno de você, de fluido pesado. Porque a tristeza, a revolta, a desesperança são pesadas. E com isso a gente imprime aos fluidos que nos cercam uma qualidade cinzenta e pesada. Quais são os espíritos que chegam perto? Os espíritos que gostam desse tipo de pensamentos. E que vão atiçar os nossos pensamentos e até as nossas lembranças. Até uma notícia ruim que a gente até já tinha esquecido, a gente vai lembrar dela de novo. Por que a gente está lembrando dela de novo? Porque o irmãozinho está querendo, está atiçando para a gente ficar pior um pouquinho. Para a gente pensar um pouquinho mais pesado. Não é? E aí, qual é a consequência? A gente começa a se sentir mal, né? A gente começa a se sentir mal, começa a ficar ansioso. Teve uma experiência que eles fizeram, um grupo de pesquisadores, há muitos anos atrás, meu Deus, faz mais de 50 anos que eu vi o relato dessa pesquisa que eles fizeram. Eles desenvolveram um aparelho que emitia vibrações que podiam ser classificadas pelo tipo, pela frequência daquelas vibrações, era possível determinar que aquela vibração era compatível com algum estado emocional. E eles colocaram o aparelho ligado na frequência que era correspondente à ansiedade e chegaram numa sala cheia de pessoas, puseram uma porção de pessoas numa sala para esperar uma reunião e deixar as pessoas livremente conversar. As pessoas estavam animadamente conversando, alguém chegou silenciosamente lá no fundo da sala, em cima de uma mesinha, colocou o aparelho, ligou, que não fazia som nenhum, e saíram. E ficaram observando o que acontecia. E o aparelhinho vibrando ansiedade. Vibrando ansiedade. Em menos de meia hora, não tinha mais ninguém na sala. As pessoas foram se incomodando e foram saindo, foram se incomodando e foram saindo. Não ficou ninguém na sala. Isso por quê? Porque a ansiedade tortura a gente. Né? Então, os espíritos perturbadores sabem disso. Eles nos desencadeiam processos de ansiedade ou agravam as nossas
predisposições à ansiedade, para que a gente saia do equilíbrio, a gente saia da caixa, a gente saia da casinha. Né? E aí, no estado de ansiedade, a gente não tem sossego, não tem serenidade para desempenhar bem as nossas tarefas. Né? Então, esse é um problema espiritual que está ficando muito frequente nessa nossa época, porque nós estamos com uma espiritualidade negativa que está trabalhando fortemente para evitar que o nosso planeta vá para a regeneração. Mas nós temos muito espírito protetor, muito espírito de luz, ajudando a gente a andar e a desenvolver o que a gente precisa para chegar ao mundo de regeneração. Então, a gente precisa escolher com quem a gente quer conversar. O primeiro sujeito com quem a gente tem que fazer as pazes e começar realmente a conversar, para a nossa felicidade, é o nosso anjo da guarda. Pensa, nosso anjo da guarda é exclusivo, ele não atende mais ninguém enquanto está atendendo a gente. Uma vida inteira. Está ali do nosso ladinho e é um espírito de luz. Ele pode não ser um espírito de altíssimo grau, mas ele é um espírito muito melhor do que nós, muito mais desenvolvido, muito mais evoluído do que nós. E tem muita sabedoria e muitos recursos para nos ajudar. Firma o pensamento no anjo da guarda, que eu quero ver se tem obsessor que vai falar na tua orelha. Não é? É uma questão de escolha. A gente liga a gente liga o dial do rádio na estação que a gente quer ouvir. Então, é difícil? Claro que é difícil. Eles vão fazer de tudo para perturbar. Nós tínhamos uma conhecida nossa que estava no começo do desenvolvimento mediúnico e tinha um processo obsessivo violento. E aí, uma das coisas que a gente ensinou para ela, como recurso, que ela fizesse oração ou que fizesse a leitura do Evangelho. Quando ela começasse a sentir os espíritos obsessores atucanando muito ela. E aí, ela chegou a um determinado momento que a única coisa que ela conseguia fazer para parar com os pensamentos horríveis que eles traziam para ela, era ler em voz alta o Evangelho. Então, ela acendia todas as luzes da casa e ia andando pela casa com o Evangelho na mão, lendo em voz alta o Evangelho. Aí dava uma meia hora, obsessor nenhum aguenta Evangelho mais do que meia hora. Aí dava um arrego para ela. Aí ela conseguia se preparar e dormir. Então, foi um momento assim, muito difícil que ela enfrentou, e enfrentou assim, heroicamente. Então, são recursos que a gente tem. Teve uma outra palestra que eu até brinquei, né? Que a gente pode, se a gente está com dificuldade de fazer meditação, vocês querem ver uma situação difícil, você querer ficar em silêncio e fazer meditação com um buzinando na tua orelha para você pensar coisa ruim, né? Então, o que a gente faz? A gente buzina na orelha dele. Aí a gente canta. Se você não consegue sossegar, ou você lê em voz alta, ou você canta. Cantar é bom. Evangelho, Evangelho, como é belo, como é bom. A humanidade traz felicidade, din, din, dom. Quer uma musiquinha mais simplesinha que essa? Canta 10 vezes ela. Quero ver se aguenta. Não aguenta, vai embora. Porque vai ver que a gente é mais teimoso que ele. Não é? O que a gente tem que fazer? É óbvio que a situação é difícil, que existem ligações obsessivas muito complexas, que a gente precisa de ajuda mesmo. Precisa da casa espírita nos ajudar com os trabalhos de desobsessão, sem dúvida. Mas no dia a dia tem muita situação de perturbação que a gente pode vencer fazendo essas coisas simples, né? E teimosamente, porque a gente tem que teimar no bem, porque a gente tem que ter certeza que tudo vai dar certo, porque Jesus é o nosso pastor. Nós não somos ovelhas sem pastor. Porque a gente pode estar até meio assim, meio desligado, meio, né, parecendo desgarrado, mas na hora que aperta, a gente sabe onde buscar. E a gente tem uma fé. E essa fé que nos segura. E essa fé que nos dá estrutura.
E a gente encara porque nessa hora você faz a sintonia com quem tem poder, que são os espíritos de luz. Aí todo mundo vem te acudir, na mesma hora. Não é? Então, a gente lembra de uma passagem linda, de uma carta de Paulo aos Hebreus. No capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Hebreus, é uma passagem linda, vocês vão se lembrar. Erguei de novo as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e construí caminhos retos para vossos pés, a fim de que aquele que é manco não se extravie, mas antes seja curado. Isso aqui é essa situação em que a gente está com dificuldade, com problemas, com obsessões, com tudo acontecendo, com dificuldades enormes para a gente enfrentar e continuar inteiro e com saúde. O que a gente faz? A gente vai levantar e de novo, e quantas vezes tiver que levantar, as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e sair tropicando, mas sair andando. Porque a nossa teimosia tem que ter o tamanho da nossa fé. A gente tem que, de verdade, acreditar que Deus está acima de tudo, está no controle da situação, e que, por piores que sejam as condições, são desafios para nós vencermos. As dificuldades são momentos em que nós temos que enfrentar para daí a gente levantar voo. Nenhum avião consegue levantar voo se ele não fizer uma boa corrida, né? Não é verdade? Tem que ganhar velocidade para conseguir subir, não é? Nas mudanças de fase dos organismos todos, tem sempre um momento de muita dificuldade. Olha o parto, gente. Olha o parto. É um momento difícil, tanto para o reencarnante quanto para a mãe. E para o pai que está ali escutando tudo e torcendo para tudo dar certo, né? É um sofrimento coletivo, mas depois, no momento seguinte, é só alegria, né? Não é? Então, nós estamos no parto do momento da regeneração, da transição planetária. Então, essa fase é um momento muito difícil. E nós não podemos nos distanciar nem 1 milímetro de Jesus. Porque Jesus é o nosso pastor. Nós reconhecemos isso. E o que o pastor faz com aquele cajado dele? Ele vai mostrando para as ovelhas qual que é o caminho, qual que é a trilha da estrada que o rebanho deve ir. Jesus é que deve dizer para nós qual é a direção. Jesus é que deve nos inspirar qual a melhor atitude, qual o melhor pensamento, qual a melhor decisão para a nossa vida, né? Porque ele é, de fato, o nosso pastor. E, para finalizar, gostaria de lembrar a todos que, embora a gente tenha concluído aqui, é óbvio que seria essa a nossa conclusão, que não somos ovelhas sem pastor, nós conhecemos muitas pessoas que são. Nós temos uma grande legião de pessoas que hoje estão sem religião, que estão sem nenhum embasamento espiritual, que estão soltas e desgarradas mesmo, como ovelhas sem pastor, principalmente os jovens. Nós temos muitos jovens que não têm vida religiosa. Então, se a gente puder, se a gente tiver oportunidade, na nossa convivência, de ajudarmos, né, essas pessoas, esses jovens, esses adultos, a reencontrarem o sentido da vida, a ressignificar os sofrimentos da vida, pensando em alguma coisa superior, que a gente consiga, né? Que a gente consiga fazer esse trabalho de formiguinha. Porque é na convivência, no exemplo que nós vamos dando, que nós vamos fazendo o caminho reto. Com o nosso sacrifício, mas com a nossa perseverança, nós vamos traçando um caminho reto para os nossos pés, como disse Paulo, mas também para aqueles mancos que estão andando ao nosso lado, com dificuldades de andar, mas que precisam também achar esse caminho. Então, nós somos exemplo
para muita gente que a gente nem imagina. Vamos usar essa força do exemplo para ajudar ovelhas sem pastor a encontrar o nosso pastor, né? E aí, nós mesmos que estamos nesse momento com toda essa segurança que a nossa fé nos dá, vamos nos lembrar de nos aproximarmos mais de Jesus cada vez mais. Lembrando que Jesus tem uma passagem lindíssima, que ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esses somos nós, que estamos com cansaço, mas não somos ovelhas sem pastor, aquelas da multidão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Que Jesus nos abençoe.